Bom dia! Hoje, dia 24 de junho de 2023. Estamos aqui nesse Shabat, uma manhã bem gostosa. Estou num lugar tranquilo, natureza na volta, pássaros cantando. Muito bom estar aqui. E muito bom estar falando com vocês mais uma vez. Há uma semana atrás estávamos falando aqui uma palavra de Deus sobre Atos capítulo 4, onde conta um momento em que Pedro e João haviam sido presos por terem realizado um milagre, levantar um paralítico que estava à porta do templo em Jerusalém. O Pedro prega um sermão a partir desse milagre para as pessoas que haviam crido, e visto, testemunhado aquele milagre. Ele prega, 5.000 pessoas ali se rendem e reconhecem Yeshua como Mashiach, Jesus como o Messias. Judeus reconhecem Jesus como Messias. Então, ele acaba sendo preso por autoridades e no Sinédrio eles são ameaçados para que não preguem mais o nome de Yeshua. E eles dizem, julguem os senhores, a gente deve obedecer a Deus ou a vocês? Deixou a pergunta. E aí ele diz, nós não podemos deixar de falar aquilo que nós vimos e ouvimos. Então eles falaram, há uma ênfase ali de nós recebemos uma incumbência do Eterno, nós temos que obedecer, nós temos que seguir e testemunhar. Então eu quero falar aqui hoje uma palavra um pouco diferente, um texto em outra parte das Escrituras, ainda na Brit Hadashah, ainda no Novo Testamento. Mas aqui eu quero falar sobre o próprio testemunho do próprio Yeshua. Como alguém se torna testemunha? Como alguém que está desprezado, alguém que está à margem, alguém que está destituído da graça de Deus, da bondade de Deus, do favor de Deus, e ele se encontra com Deus, tem uma experiência com Deus por meio de Yeshua, e como essa pessoa se torna testemunha. Acredito que muitos que estão assistindo esse vídeo conhecem a palavra de João capítulo 4, quando Yeshua encontra a mulher samaritana, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, lá em Sicar, no Monte Gerizim, ao lado da cidade de Sicar, na Samaria. Yeshua estava na Judéia e ele precisava voltar para a Galileia e Samaria ficava no caminho. Uma breve introdução aqui. A Samaria era a região do norte, após os pecados de Salomão, voltando na história, Salomão, filho de Davi, que reinou em lugar de Davi, ele pecou, e por ele pecar, o Eterno, no tempo do reinado de Roboão, seu filho, houve a divisão do reino, ficou o reino do sul, Judá e Benjamim, 10 tribos ao norte, com o reinado de Jeroboão, que não era descendente de Davi. Por isso até que os judeus são chamados de judeus, porque eles são os de Judá. E a dinastia de Davi permaneceu em Judá, no reino de Judá. E no reino do norte, o reino de Israel, que são as demais tribos, lá era uma bagunça, e a idolatria com muita frequência imperava lá. Os pecados eram muito frequentes, momentos de declínio espiritual. E nessa região do norte, houve o período em que eles passaram por um cativeiro, eles foram dominados pelos assírios. Naquele período, os assírios tiraram pessoas dali, levaram cativas e colocaram outros povos ali no meio, e eles fizeram um culto misto ali, se tornaram muito profanos, se distanciaram ainda mais de Hashem, de Deus. E então assim, eles se desenvolveram dessa forma à margem dos judeus, então havia esse conflito a partir disso. Na época de Yeshua aqui, em João capítulo 4, nós vemos essa questão é levantada.
Porque Yeshua, quando passa ali pelo Monte Gerizim, quando ele passa no chamado Poço de Jacó, ele estava cansado da viagem e muito cansado, e ele se assenta naquele local. Seus discípulos saem e vão para a cidade comprar comida. Não, provavelmente em Sicar mesmo ali. Então assim, eles vão para comprar comida e Yeshua está sentado ao poço, e é por volta da hora sexta, meio-dia, e chega a mulher para retirar a água do poço, a mulher samaritana. Então aqui começa um diálogo entre Yeshua, a mulher samaritana, depois os discípulos voltam e mais adiante outras pessoas vêm, que nós vamos falar agora. Aqui em João, no capítulo 4, no versículo... Eu vou ler aqui o versículo 13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Nesse texto nós vemos aqui, Yeshua começa aquele diálogo com a mulher, ele pede água para a mulher. Mulher, me dá água. A mulher, quando ela olha para Yeshua, aqui no versículo 9, quando ela vê que é um judeu que está pedindo, ela se surpreende. Eu sou desprezada pelos judeus. Os judeus que têm toda a herança judaica, os judeus que têm toda a herança, os reis deles eram os filhos de Davi. Os judeus que ficaram com o templo em Jerusalém, lá em Jerusalém, eles têm os levitas, têm o sacerdócio. Eles são melhores que nós. Nós temos a nossa tradição, nós temos o nosso, vamos dizer, judaísmo entre aspas, nós temos o nosso culto ao Eterno, mas que é separado, e nós somos desprezados porque os judeus são os judeus, eles são a elite. Nós somos desprezados. Quando Yeshua pede água para a mulher que era desprezada, ela se surpreende. Ele inicia um diálogo com alguém que era desprezado, alguém que não recebia atenção por parte dos judeus especialmente. Então ela se sente surpresa. Talvez eu esteja falando a alguém que está se sentindo desprezado. Talvez eu esteja falando a alguém que tem um problema de autoestima. O Eterno tem uma palavra para o teu coração aqui, nesta manhã, tarde, noite, não sei quando você está assistindo isso. O Eterno te vê. Deus te vê. Yeshua está de braços abertos e Ele quer te dar atenção nesse momento. A mulher se surpreende. Ela diz, a mulher samaritana lhe perguntou como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Aí está aqui na Bíblia entre parênteses, né? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. A história eu já contei para vocês. Aí Yeshua, né, Jesus, responde à mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Mulher, se tu soubesse com quem está falando, tu já teria pedido água. Se tu soubesse com quem está falando, tu não teria perdido a oportunidade. Ainda pode aproveitar a oportunidade. Se tu soubesse quem está falando contigo, e a mulher se surpreende, isso chama atenção. Isso, uau, o que é isso que eu estou ouvindo? Quem é esse cara? Quem é esse judeu? Ele é diferente. Quem é essa pessoa que olhou para mim, judeu, e veio falar comigo, me pede água, ainda diz que se eu pedir ele vai me dar água viva? Segue a conversa aqui. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo.
onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu. O texto que nós lemos antes, versículo 13. Aqui ela ouve o testemunho. Primeiro a surpresa. Versículo 9, a mulher foi impactada e recebeu e se surpreendeu com a atenção de Yeshua. No versículo 13, ela ouve o testemunho. Quem beber da água, dessa água aqui, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Quando a mulher ouve esse testemunho, vem o terceiro passo, vamos dizer, o terceiro ponto aqui, o interesse. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Agora sim, ela foi tocada, ela recebeu a atenção de Yeshua, ouviu o testemunho que Yeshua tinha, e agora ela, fisgada já, ela demonstra interesse pela palavra de Yeshua aqui nesse momento. E ele lhe disse: vá. A mulher diz aqui: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ela demonstrou interesse, mas ainda não tinha sacado. Ela não tinha entendido ainda que o que Yeshua estava falando era espiritual. Ela não tinha uma experiência ainda profunda o suficiente para entender o que era essa água que Yeshua estava falando. Ela queria aquilo. Aquilo era algo tremendo, era surpreendente para ela. Eu quero isso, mas eu não entendi bem ainda. Então eu disse: Senhor, então me dá essa água para não precisar tirar água desse poço mais. Aí Yeshua disse assim para ela: vai, chame o teu marido. Entendeu? Aqui Yeshua começa a mostrar para ela o que é essa água. E Yeshua começa a mostrar que é algo mais do que aquilo que os olhos veem, que os ouvidos ouvem, é algo mais profundo, um mistério ainda mais oculto que está sendo revelado. Então ele começa dizendo: vá, chama o teu marido. E aí vem o confronto, surpresa, ouvir o testemunho, demonstrar interesse e agora o confronto. O testemunho de Deus nos confronta. A palavra de Deus, ela traz um confronto. Talvez tu que estejas se sentindo desprezado, agora percebe que Deus fala contigo nesse momento. E esta palavra também te confronta. Yeshua disse: vai, chama o teu marido. E a mulher respondeu: não tenho marido. A mulher começou a ser sincera, né? Então, assim: Senhor, não tenho marido. Aí Yeshua toca no ponto. Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Meu Deus! Que impacto, que choque! E Yeshua fala exatamente o que a mulher estava vivendo. A palavra de Deus vem e confronta a vida de pecado que ela tinha vivido, relacionamentos frustrados em sua vida. A palavra de Deus vem e atinge em cheio o coração desta mulher e confronta. Eu não sei todas as circunstâncias que ela vivia aqui, nesses relacionamentos frustrados que passaram, tudo que aconteceu. Talvez uma mulher que estava acostumada a ser desprezada nesses relacionamentos, não sei as circunstâncias, mas Yeshua, por uma visão do eterno, por uma revelação aqui, Yeshua toca no ponto e fala
o que a mulher tinha vivido até aquele momento e ela estava vivendo atualmente. Então a mulher diz assim, reconhecimento, confronto, depois reconhecimento. A mulher diz, versículo 19, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aqui ela reconhece, ela começa a reconhecer. Jesus declarou, crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós falamos no versículo 9, surpresa. Versículo 13, ouviu o testemunho, ouve a palavra. No versículo 15, o interesse, ela manifesta, começa a mostrar interesse, né? Ela é confrontada a partir do versículo 17, até alguns adiante. E a palavra vai confrontando, e Yeshua confronta não só a vida dela, mas confronta convicções sobre adoração, questões relativas talvez à idolatria, que ela talvez experimente no culto misto lá dos samaritanos. Yeshua confronta outras questões. E chega um momento em que ela expõe a sua esperança. Versículo 25, ela diz, eu sei que o Messias, chamado Cristo, Mashiach no hebraico, o ungido, Cristo é o ungido, hebraico Mashiach, Christos no grego, né? Cristo é Christos no grego, Mashiach no hebraico significam o ungido. Então assim, eu sei que o Messias, chamado Cristo, né, o Mashiach, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então ele vai acabar com essa mudança, vai acabar com essa guerra. Vocês viram como interessante era a visão que essa mulher desprezada tinha. No fundo, ela tinha a esperança correta que na vinda do Mashiach, essas barreiras cairiam. Assim como na vinda do Mashiach, as barreiras entre judeus e gentios caem por terra. A palavra fala que Yeshua veio instituir uma graça na qual nós, gentios, não judeus, nos tornamos um com Israel, nos tornamos um com os judeus. Os judeus permanecem judeus, nós somos gentios, mas no Mashiach, em Yeshua, nós podemos então, claro, acompanhando tem alguns preceitos bíblicos que nós gentios podemos acompanhar também, mas nós nos tornamos co-herdeiros com os judeus. Aqui a mulher tinha esse sentimento já, e aqui ela expõe talvez uma esperança que ela tinha íntima no seu coração, que ela nem revelava para os seus concidadãos lá em Sicar. O pessoal de Samaria, ela não falava, mas ela já tinha um sentimento. Havia uma revelação do Espírito de Deus no seu coração já. Ela entendia que quando viesse o Mashiach, quando viesse o Cristo, ele já desfaria essa separação. Então ela expõe a esperança. Ela começa a abrir o coração e revelar o que ela entendia de Deus já no íntimo. E então Yeshua se revela diretamente no versículo 26. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você.
Bom, aqui, entre o versículo 26 e o versículo 27, muda a situação porque os discípulos que já haviam saído para comprar comida, eles estão voltando. E eles chegam e vem Yeshua falando com uma mulher, samaritana e mulher. Eles se estranharam, opa, o que é isso que está acontecendo? Uau, que isso? Aí nisso, quando eles estão chegando, a mulher sai, porque Yeshua tinha pedido para ela descer a cidade e chamar lá o seu esposo, que Yeshua sabia que ela não ia chamar o esposo, que ela ia chamar o povo da cidade, né? Porque ela ficou encantada, ela foi impactada, ela ficou surpresa, ouviu um testemunho, ficou interessada, foi confrontada, gerou um reconhecimento a ponto de ela expressar a sua esperança. Então agora ela sai para a cidade. E eles conversam ali, né? No versículo 28 aqui, ó, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade de seu povo. Venham! Olha aqui o testemunho da mulher. Olha aqui o testemunho da mulher. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos conversaram com Yeshua. Bom, mais adiante nós vamos ver aqui, né, no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Eles conheciam a mulher, ela era conhecida lá, ela foi falar com seus conhecidos, o povo da cidade. Provavelmente uma cidade pequena, as pessoas tinham lá um convívio social. Então, quando ela disse para eles, ele falou a minha vida, sem eu falar nada, ele saiu, me confrontou o que eu tenho vivido. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Então assim, ó, houve uma grande salvação de samaritanos. Yeshua, que estava indo para Galileia, estrategicamente passa ali e salva samaritanos. Agrega para o seu rebanho samaritanos. Mas continua. Aí o povo disse à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Testemunho. Testemunho. Deixe hoje que essa palavra toque teu coração. Aproveita a oportunidade e peça água para aquele que tem água viva. Porque se você beber dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva, águas que brotam para a vida eterna. E a água que jorrar de você vai saciar a sede de outras pessoas à sua volta. Deixe que Deus trabalhe em sua vida, que transforme a sua morte em vida. Deixe que Ele te faça alguém para levar a vida. Talvez você conheça muitas pessoas que precisem dessa água. E Deus quer te usar. Deus quer que você seja testemunha dele.
Você pode abençoar vidas. Você pode levar água aos que estão com sede. Beba dessa água, sacie sua sede. Viva a vida de Deus, de forma que você se torne uma fonte. Que essa palavra toque teu coração nesse dia. Em nome de Yeshua. Um grande abraço. Que o Senhor desenvolva isso no seu coração. Fale com Ele agora. Amém. Em nome de Yeshua. Shalom.